continuando as nossas aulas de hoje, ainda no livro de português, tá bom? Que hoje a nossa revisão é só de português. Vamos recordar um pouquinho de tudo que a gente estudou no primeiro bimestre. Então agora nós vamos lá para a página 37. Agora nós vamos recordar o gênero textual história em versos, tá? Gênero textual, vou colocar aqui. Gênero textual, história em versos. Essa foi a unidade 2 no livro de português, que a gente viu gênero textual, história em versos. Então vamos lembrar um pouco sobre os elementos que compõem esse gênero textual, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura da história em versos que tem aí na página 37. Vamos ler novamente? Acompanhe a leitura. Orquestra. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Ora, ora, Dona Aranha. Já montamos toda a orquestra. É noite de lua cheia. Não vê que estamos em festa? Dona Aranha, aborrecida, vai chamar a centopeia. Ela vem e vê que a briga não é coisa muito séria. Dona Aranha, muito brava, vai chamar o seu vizinho. Vem o grilo, vê a orquestra e vai saindo de mansinho. Dona Aranha, irritada, vai chamar Dona Minhoca. Ela escuta e não diz nada, não quer saber de fofoca. Dona Aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ele vem dar meia volta, mas não quer pagar o pato. E o show segue a noite inteira, não há o que faça parar, nem aplauso ou choradeira, não adianta tentar. De manhã, a orquestra para e os sapos começam a sair, mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Então vamos recordar um pouquinho sobre esse gênero textual, história em versos. A gente acabou de reler a orquestra, né? Vocês lembram do texto da orquestra? Bom, lá na página 38 tem a interpretação de texto que a gente já fez sobre esse texto da orquestra. A gente vai recordar os elementos que compõem esse gênero. Então, o que a gente pode observar? Que na história em versos, ela tem estrofes, né? Estrofes. O que mais, terceiro ano? O que mais que tem? Versos, né? Versos. O que mais que tem, terceiro ano? Ela foi escrita em versos como um poema, né? Então ela tem as estrofes como tem um poema, tem rimas, né? Os versos têm rimas. O que são as rimas? São a combinação de palavras, né? Palavras que rimam. Bom, o que mais que tem aí na história em versos da orquestra? Tem personagens, né? A Dona Aranha, os sapos, vários animais. Então temos personagens. O que mais que a gente tem aí na história em versos? A gente tem sobre o tempo, né? Tem tempo também, a história em versos, né? Tem o tempo, fala quando foi que aconteceu, né? Durante a noite. Bom, lá na página 40, tá tudo organizado, os elementos que compõem a história em versos. É uma história o quê? Contada em versos, né? Como na forma de um poema. Tem o quê? Rimas, estrofes, tem versos, tem personagens, tem tempo, tem ações, ó, ações.
ações, né? Os fatos que vão acontecendo e fatos. Então, todos esses elementos fazem parte do gênero textual história em versos. Estrofes, versos, rimas, personagens, tempo, ações e fatos, viu, terceiro ano? Não se esqueçam disso, tá bom, meus amores? Gênero textual, história em versos. Nós vimos todos os elementos que compõem esse gênero. Qualquer dúvida, vai lá, dá uma olhada novamente nas páginas, na página 37, 38, 39 e 40, porque a gente fez já aquela atividade de interpretação do texto. E lá a gente viu muito sobre todos esses elementos aqui, tá bom? Então deem uma revisada para vocês ficar fera pro dia da prova, tá? Terceiro ano, para encerrar a nossa revisão de português, a gente vai lembrar agora um pouquinho sobre o projeto que a gente trabalhou lá no primeiro bimestre. Qual foi o projeto que a gente trabalhou lá no primeiro bimestre? Alguém lembra? Aqui, ó. Eu e o outro somos diferentes. Então, vocês lembram que a gente conversou muito na sala de aula sobre o respeito às diferenças, né? Da importância de saber se colocar no lugar do outro, tentar entender que o outro não é igual a você, que cada ser é único, que cada pessoa tem o seu jeito de sentir, tem os seus gostos, tem as suas opiniões, que ninguém pensa igual a ninguém, né? Às vezes eu penso de um jeito, meu coleguinha pensa de outro. Mas o que é importante? Importante é a gente saber respeitar, né? Saber respeitar as diferenças, né? Saber que cada ser é único, que ninguém vai ser igual a ninguém. Lembra que a gente fez até um trabalho lá na nossa salinha de construir frases e depois a gente colou essas frases por toda a escola, que vocês mesmos criaram essas frases? Bom, terceiro ano. Depois disso, a gente fez uma produção de texto, né? Com esse tema, eu e o outro somos diferentes, de acordo com tudo que você aprendeu, de acordo com tudo que você compreendeu sobre o respeito às diferenças, sobre a diversidade, né? Humana. E aí vocês produziram um texto, acredito que foi... Eu acho que foi no caderno de português, né? Que a gente fez uma produção de texto. Mas acho que a gente fez em folha também. A gente fez lá uma produção de texto com esse tema. Vocês também vão fazer a avaliação com o mesmo tema, com o tema do projeto. Então é importante que para vocês revisar, que vocês façam uma nova produção de texto. Com esse tema, eu e o outro somos diferentes. Faça um rascunho, coloque as suas ideias mais importantes sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre o que você compreendeu, sobre as diferenças, sobre o respeito, tá bom, terceiro ano? Porque aí na avaliação vocês vão ter que produzir um texto falando desse tema, do tema do nosso projeto. Então, tenta lembrar um pouco de tudo que a gente conversou em sala de aula, do trabalho que a gente fez lá na escola, tá bom, terceiro ano? Para vocês colocarem as ideias de vocês na produção de texto, que é para todo mundo tirar 10, tá bom? E tenho certeza que vão tirar sim. Lembrando que a produção de texto de vocês tem que ter pelo menos uns 3, 4 parágrafos, viu? Lembrando que no início da frase, quando a gente inicia um texto, a gente tem que dar um espacinho, tá? Não se esqueça de dar um espacinho no início do texto, no início de cada parágrafo. E não se esqueça também de que a produção de texto tem que ter um início, tem que ter o meio, tem que ter o fim. Então tem que ter o começo, né? Tem que ter as ideias de vocês no meio, tem que ter as opiniões de vocês no final. Não se esqueçam disso. E também não se esqueça que o tema é esse, tá? Eu e o outro somos diferentes. E aí você vai produzir um texto sobre esse tema. Ok, terceiro ano? Então aguardo vocês na próxima aula. Por hoje, ficamos por aqui. Continuem revisando o livro de português, tá bom? Beijos!